Hey, bem-vindos ao Instituto Sinopse. Eu sou a Teacher Mary e essa é a nossa segunda aula de inglês. Vamos dar início comentando um pouco sobre o Simple Present. Ele é a forma verbal mais simples assim do inglês, mas também uma das que tem mais detalhes para serem lembrados. Vamos falar dele primeiro na forma afirmativa. Vai ser só usar o verbo no infinitivo. Mas vocês precisam lembrar que quando a gente usar o he, she or it, o verbo no final vai ser acrescido do S. Vamos aos exemplos para deixar isso bem claro. I like to go to the gym. Eu gosto de ir para a academia. I like. Eu gosto. Agora usando he. He swims every afternoon. Ele nada toda tarde. O verbo nadar é o verbo swim. Como a gente está usando he, a gente precisa colocar esse S no final. Mas, como nem tudo são flores, nós temos regras para colocar esse S no final. Quando o verbo terminar em SS, SH, CH, X, ou quando terminar com a letra O, a gente vai colocar o ES no final. Trouxe aqui como exemplo o verbo beijar, que é o verbo kiss, termina em SS. Então, Peter kisses. Peter beija. He kisses. Ele beija. O verbo terminou em SS, por isso a gente colocou o ES no final. Quando o verbo terminar em consoante com Y, então, por exemplo, o verbo voar, que é o verbo fly, F-L-Y. Fly, que é o verbo voar, a gente vai tirar esse Y e colocar o IES no final. Por exemplo, it flies. Isso voa. Simple present vai ter como auxiliar o do e o does. No geral, a gente fala que ele tem como auxiliar o do. Então, na forma negativa, a gente vai usar o do not ou o does not. Então, vamos lá. I do not. Então, I don't like you. Eu não gosto de você. You don't know me. Você não me conhece. A gente usa com you do not. Mas quando a gente usa he, she, it, a gente usa o does. No caso da sentença negativa, does not. It doesn't matter. Isso não importa. We, you, they, a gente usa o do not. Então, we don't care. Nós não ligamos. Presta atenção nesse does, porque ele só vai ser usado com he, she, it. Na forma de pergunta, não sei se vocês lembram, se assistiram a primeira aula, mas eu falei para vocês prestarem muita atenção em como quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente inverte essa tabela. Então, primeiro a gente vai usar o auxiliar, depois a gente usa o pronome e, por fim, o complemento. Vamos aos exemplos. Do I wanna know? Eu quero saber. Do you dance? Você dança? Does she study? Ela estuda? Do we care? Nós ligamos? Esse care é no sentido de se importar, tá? Então, percebam que a gente colocou aqui, a gente usou também o does, o auxiliar do, com he, she, it, vai ficar does. E se fosse uma sentença, uma pergunta, no negativo, com a forma negativa. Então, por exemplo, don't you dance? Você não dança? Ou doesn't she study? Doesn't. Esse doesn't she study vai ficar ela não estuda. Presta atenção na inversão da tabela, porque isso é muito importante de lembrar. E na forma auxiliar do do, que é a forma auxiliar do simple present. Vamos agora falar do simple past. Já falamos do presente, agora vamos falar um pouco do passado. Para montar uma sentença no simple past, a gente vai usar o sujeito, verbo terminado em ed e o complemento. Vamos aos exemplos. I played soccer last weekend. Eu joguei futebol fim de semana passado. You liked ice cream. Você gostava de sorvete. She studied all day. Ela estudou o dia todo. They stopped him. Eles pararam ele. Então, a gente acrescentou aqui no final o ed. Mas, como toda regra tem sua exceção, não sei se vocês perceberam. O stud, que é o verbo estudar, S-T-U-D-Y, ficou studied. O verbo stop ficou stopped, com 2 P's. O verbo like
só fez acrescentar um D no final. Vamos falar sobre cada uma dessas regras em particular. Então, de modo geral, é sempre acrescentar o ED no final do verbo. Por exemplo, o verbo jogar, que é o verbo play, vai ficar play it. O verbo, quando terminar em E, a gente vai colocar o D no final, para ele ficar com aquele ED. Então, por exemplo, o verbo gostar, que é o verbo like, vai ficar like it. Quando o verbo terminar com a consoante e Y, vai tirar esse Y e colocar IED. Por exemplo, o verbo stud, que tem o D, que é a consoante, e o Y, vai ficar studied. Tirei o Y, coloquei IED. Quando o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, vamos dobrar a última consoante e acrescentar o ED. Por exemplo, o verbo parar, que é o verbo stop. Vamos acrescentar o P, vamos colocar o P de novo, vamos dobrar o P e colocar o ED no final. Então, o stop vai ficar stopped. Temos também os verbos irregulares. Aí a gente já começa a complicar um pouco, porque esses verbos irregulares não têm regra para serem conjugados. Então é importante que vocês lembrem pelo menos de alguns. Eu trouxe aqui na tabela alguns dos que são mais comuns e mais cobrados. Em especial, eu vou citar o verbo go, que é o verbo ir, que na forma do simple past vai ficar went, que é o verbo foi. E também o verbo eat, que é o verbo comer, é AT ali, que vai ficar no simple past, só inverter as letras, vai ficar ate. São verbos muito cobrados e que aparecem sempre em prova, em todo lugar, principalmente o go. Mas é muito importante que vocês tirem print dessa tela, anotem, façam o que for, mas lembrem de pelo menos alguns desses verbos. Simple past na forma negativa vai usar aquele auxiliar, que é o do. Só que na forma do passado, ele vai ficar o did. Do no passado fica did. Como estamos falando da forma negativa, vamos usar o did not. Então, para montar uma sentença do simple past em forma negativa, vai ficar sujeito, did not, verbo e complemento. Vamos aos exemplos. I didn't like. Eu não gostava. You didn't eat. Você não comeu. He didn't know. Ele não sabia. They didn't play. Eles não jogaram. Então, a gente usa o didn't para todos os pronomes. Não tem exceção como do e o does. Did se encaixa em tudo. Na forma de questão, a gente também vai usar o did. Deixa eu voltar aqui para comentar uma coisa muito importante. Não sei se vocês perceberam, mas o verbo não ficou acrescentado com ed nessa hora. Por quê? Porque o did já é uma forma no passado. A gente já está dizendo que a sentença está no passado só por usar essa forma do passado do verbo do. Então, o did não vai fazer com que usemos o verbo com a conjugação no passado. Nesse caso, do simple past com o ed. Porque o did já é o passado. Como estamos falando da forma negativa, o didn't. Então, quando usar o did, didn't, não vai colocar o verbo conjugado. Vamos às perguntas agora, usando o simple past. A gente vai usar o did ou did not, sujeito, verbo e complemento. Então, por exemplo, did you eat? Você comeu? Didn't he know? Ele não sabia? Did they play? Eles jogaram? O verbo aqui, mais uma vez, no infinitivo, não ficou conjugado no passado, porque já estamos usando uma forma do passado, que é o did ou didn't. Então, lembra sempre, quando for pergunta, inverte. O auxiliar vem na frente, o sujeito, o verbo, o complemento, que seja, vem depois. Simple future. Vamos agora falar sobre o futuro. Já falamos sobre o simple present, que é o presente, simple past, que é o passado. Agora vamos falar sobre o simple future, que é o futuro. E nele a gente vai trazer uma coisa que vocês já ouviram falar na primeira aula. O will. Mas nesse caso, a gente não vai usar o will be. A gente vai só usar o will. Então, simple future, para a gente montar uma sentença no afirmativo. A gente vai usar o sujeito, will e o verbo. Uma sentença na forma negativa, a gente vai usar o sujeito, will not e o verbo.
uma pergunta. Lembra daquela inversão. Vai colocar primeiro o will, o sujeito e depois o verbo. Cuidado para não se confundir com o will be que nós vimos semana passada. Aqui é só o will. Bem simples, né? Vamos aos exemplos. Sentença no afirmativo. I will wait for you. Eu vou esperar por você. Então, aqui eu coloquei o will de uma forma que se usa normalmente no inglês, principalmente quando se fala, que é com o apóstrofo LL. Na forma negativa, a gente vai usar o want. Então, he won't come. Want é essa forma do negativo do will. Então, a gente vai ficar com ele não vem. He won't come. Em forma de pergunta, vai usar will they study English? Então, que é o will they study English? Will na frente, eles estudarão inglês, eles vão estudar inglês. E por que ficou want, mas aqui eu coloquei will not, porque aqui tá no geral, a gente fala will not para no geral, mas quando a gente coloca assim de uma forma reduzida, a gente não coloca will not, a gente coloca won't. Tá certo também se colocar he will not come. Coloquei won't para ficar mais simples. Muito provavelmente vocês só vão ver usando won't. Will or shall? Shall we start? Devemos ou podemos começar? O shall, ele pode ser usado no simple future com perguntas com I ou então com we, que é a forma do pronome eu ou nós. Então, quando eu falar eu ou nós, eu posso usar o shall no lugar do will. Shall we start? Devemos começar? Podemos começar? Então, lembra aí disso. Isso é só uma questão, assim, para vocês terem conhecimento. Muito provavelmente vai ser usado o will nas provas, mas é importante que vocês conheçam sobre o uso do shall. Lembra que o shall é sempre com eu ou nós, que é o I ou o we. Vamos aos exercícios, então. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Primeira questão, trouxe uma questão que caiu na prova da Marinha e ela tem pedindo para a gente completar esse trechinho. Ela dá os verbos entre parênteses e a gente só tem que completar mesmo com os verbos respectivamente. Depois assinalar, né? Cada verbo que usamos. Para ficar legal para vocês, sugiro que vocês pausem agora o vídeo, tentem responder e quando tiverem uma resposta, vocês despausem. Então, ele tem falando aqui sobre a vida de Beth e vou começar do she. She... antes deixa eu falar desse so she began running. Porque o médico de Beth, né, ali ele fala Beth's doctor told her to exercise more. O doutor de Beth falou para ela se exercitar mais. E aqui ele tem falando so she began running. Então ela começou a correr. Mas tem o ing, então tá no gerúndio. Não. Esse sentido a gente tá usando correr. Ela começou, o verbo begin, ficou began, running. Running, nesse caso, tá sendo correr e não correndo. Então, presta atenção no contexto. She, vamos completar com enjoy running. Como a gente está usando she, a gente lembra daquela regra de colocar o S no final do verbo. Então, ele vai ficar she enjoys running. She, aqui a gente vai completar com o verbo run, basicamente todo dia. Então, ela corre basicamente todo dia. She runs almost every day. Por que a gente colocou runs? Porque a gente vai colocar o S no final do verbo, já que estamos falando ela. Nesse caso, né, o she. Também, se fosse he, colocaria runs. Se fosse it, colocaria runs. Beth will run the marathon next week. Ela vai correr numa maratona na próxima semana. E agora ele vai falar da maratona. So, a marathon, verbo to be, 26 miles. Para completar aqui, vai ficar a maratona tem, pra gente falar esse tem, verbo to be que já vimos, vai ficar is. Então, a maratona
tem. Então, usamos os verbos aqui enjoys, porque falamos do she. Quando usa she, nesse caso, a gente vai colocar o S no final do verbo. Runs, porque usamos de novo que o she. Então, vai colocar o S no final do verbo. E o is, porque é o verbo to be que vai melhor se encaixar nesse sentido, já que ele não tá falando da maratona, ele não tá falando do passado, a maratona tinha, até porque ela vai correr ainda. Então, a maratona tem. Segunda questão. Ele tem pedindo pra gente conjugar esses verbos. O verbo use, break, go. Se você tá com a tabela dos verbos irregulares, isso vai ficar fácil. Então vamos lá. O verbo use, ele é um verbo regular. Então a gente só vai colocar o D no final. Use it. O verbo break, que é o verbo quebrar, ele é um verbo irregular. Ele não vai ficar breaking. Então ele vai ficar broke, quebrou. O verbo go, que é o verbo ir, eu até comentei dele. Ele vai ficar went, que é o verbo foi. Então, use it, broke, went. Na lista de exercícios tem mais questões, vai ser enviada para vocês a lista de exercícios. Importante que vocês façam para treinar. Muito obrigada pela aula, muito obrigada a você que chegou até aqui no final. Espero que tenha gostado e espero que tenha entendido.